E aí, minha gente, tudo bem? Olha só, eu estou num cômodo de uma casa, que vocês já devem imaginar qual é, a cozinha, que é o cômodo que a gente mais fica e que mais tem trabalho. Porque, olha, a gente vira e mexe, lavou louça, você olha na pia, tem louça para lavar. Além da louça, como é que tá o armário, assim, da sua cozinha? Será que tá tudo organizadinho? É aquele armário que você abre assim e fala, olha que legal, tudo em potinho, tudo certinho? Ou é aquele armário que você abre e já segura embaixo? Porque de repente alguma coisa pode cair. Calma, eu te entendo. Sei que arrumar a cozinha todos os dias não é uma tarefa muito fácil, mas hoje eu não. Duas pessoas, cheguem mais, meninas. A Tati e a Fabi. Chega mais, pode vir aqui, Fabi, do meu ladinho. Elas vão nos ensinar a organizar a cozinha. Afinal de contas, elas são organizadoras de casas e de tudo, é isso, Fabi? É isso mesmo, nós somos organizadoras de lares e de vidas, né? De muitas famílias. Quando tudo tá bem arrumadinho, Tati, a gente fica mais tranquila em casa? A gente fica mais tranquila, a gente fica em paz, a gente ganha tempo, a gente economiza dinheiro, organização é vida. Então vamos organizar a nossa vida hoje na cozinha. A primeira tarefa, o que na cozinha? Geralmente que sempre dá aquela bagunçadinha. Olha, normalmente são as gavetas de talheres, que fica aquela bagunça, né? Despensa, né? Que todo mundo pega, usa e deixa aberto e não fecha, né? Pratos, copos, é o que mais bagunça, né? E potes. Os potes eu sei. Porque às vezes a gente faz coleção de pote, mas não arruma esse pote. Exatamente, é isso mesmo. Aqueles vários potes e nada de organizar. Então vamos começar. Mão na massa em qual primeiro? Vamos Qual? para as gavetas de talheres primeiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa. Então vamos lá, Robinho, olha só, essa é a gaveta. Essa é a gaveta, isso. Então assim, toda organização, primeiro tem que se passar por uma boa seleção. Então, ou seja, é essencial a gente ficar realmente só com o que a gente usa, tá? Então, aquilo que a gente não usa, eu uso uma vez por ano, ou sei lá, quando vai vir visita, esquece isso. Ou você usa com você, com a sua família, nada de ficar esperando visita, tá? Então, primeiro uma boa seleção. Depois, a gente faz uma categorização para organizar. Então, se você reparar aqui, ó, a gente tem faca com faca, garfo com garfo de sobremesa. Aí os de refeição, né? Faca com faca, garfo com... Então a gente já criou uma categoria. Então eu tenho sobremesa e tenho refeição. E aqui, por exemplo, eu tô vendo que você tem uma gaveta grande, espaçosa, né? Grande. A gente nunca é grande pra gente, né? Porque a gente sempre tem coisa pra colocar. Mas em casa, quem de repente não tem uma gaveta, que tem, por exemplo, essa parte de baixo, né? Do plástico. As divisórias. As divisórias. Como é que a gente pode fazer? Então, nesse caso aqui, a divisória ela já veio realmente com a gaveta, mas hoje em dia a gente tem bastante aí no mercado, muitos produtos organizadores. E aí você consegue montar de acordo com a sua gaveta. Na segunda gaveta já ficam as coisas que não são utilizadas com tanta frequência. Então, abridor de lata, então é uma categoria. Aí eu tenho uma segunda categoria aqui, que são o quê? Os utensílios para vinho. Então eu tenho saca-rolha, eu tenho ali uma tampinha para pôr na garrafa, que é coisa que eu já não uso sempre no dia a dia. Agora, a gente vai ter trabalho? A gaveta dos potes, tá? Aí tem gente que vai olhar e vai falar assim, não dá pra viver só com isso de pote. Tem duas dicas para você guardar os potes. Você pode guardar eles abertos, empilhados, tá? Ok. E aí as tampas próximas. Aí tem gente que vai falar assim, mas se eu não guardar o pote fechado, eu vou perder a tampa. Por isso que as tampas precisam estar próximas, para não acontecer de você perder. Pode guardar fechado? Pode. Só que acontece, quando você guarda fechado, ele ocupa mais espaço. Então aí você vai ter que avaliar bem o espaço que você tem e a quantidade de potes que você tem. Essas 3 gavetas aí muito organizadas. E agora, Fabi, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aqui para a parte da despensa, que é também algo que as pessoas costumam
não conseguir deixar o manter organizado, né? Porque às vezes tem dúvidas de como pode estar colocando o alimento, né? Como estocar, se estoca, será que eu preciso estocar, né? Então, assim, a despensa é algo que é muito importante manter organizado, porque você precisa analisar a validade de alimento, né? Você, quando vai fazer a sua compra de mercado, já verificar se você tem já na despensa ou não, para você não comprar a mais, que é aquela coisa, eu preciso comprar um arroz, e você tem lá, né? Então, a despensa organizada gera muita economia na casa. Agora se atente em como organizar tudo isso. A parte de cima, né, se você trabalhar assim um armário como esse, de 2 prateleiras, você sempre manter os alimentos que estão abertos, tá? Aqui a gente quis até deixar de exemplo, porque uma também das coisas que muitas pessoas perguntam assim pra gente, já quando a gente vai organizar uma casa, eu preciso de produtos organizadores. Produtos organizadores são muito bons, mas às vezes você pode aproveitar o que você tem em casa. Por exemplo, né, a Tati falou dos potes de sorvete. Não é legal realmente você ficar mantendo um monte de pote de sorvete, mas você pode usar ele como um organizador, caso você não tenha condições de comprar um produto organizador, um cestinho organizador. Então, até nós deixamos aqui esta caixa, ó, de papelão, tá? Que aqui está o quê? Os mantimentos que estão abertos, tá? Normalmente, é legal você manter eles em potes herméticos, caso a pessoa tenha como comprar potes herméticos, colocar nos potes herméticos. Aí você coloca uma etiqueta com o nome do alimento, a validade, né? Mas se não, você pode fazer isso aqui. Juntar todos os alimentos abertos e deixar dentro de uma caixa, porque você já sabe que é aqui que você vai ver se você tem um feijão aberto, um pacote de farinha de trigo. Olha que a gente também pode estar utilizando, caso a pessoa não tenha, né, os potinhos herméticos, depois eu vou mostrar ali. Você pode usar um descartável desse, né? Se é alimento que você usa no dia a dia, você até não precisa pôr uma etiqueta, porque isso aqui a gente usa o quê? Café da manhã, né? Às vezes no lanche da tarde, então você não precisa pôr. Mas se for alimentos que você demora para consumir, é importante ter uma etiqueta para identificar o que é. E os alimentos que são de estoque, como óleo, vinagre, qualquer outro alimento, na prateleira de baixo. Por quê? Porque você não vai estar acessando ele todo dia, você vai acessar o que está aberto. Quando acabar o aberto, você vai olhar aonde está o fechado. E qual que é o próximo passo aí? Olha, a gente viu a parte... Vamos aqui a parte de pratos também, copos? Porque é uma coisa também que às vezes fica meio desorganizado nos armários, né? A gente tem a parte das canecas, né? Então vamos lá. Copos, canecas, pratos, é praticamente a mesma coisa ali dos potes. Eu tenho que analisar quantas pessoas eu tenho na minha casa, né? Será que eu preciso ter 3 conjuntos de jantares, né? Então, os pratos, como que funcionam? O que é do dia a dia tem que ficar na região do armário, que a gente chama de área nobre. Ou seja, que é de fácil acesso para que eu use. Então, o que eu uso no meu dia a dia? Às vezes tem um jogo de jantar super especial, né? E tal. Então, esse tipo de jogo de jantar, ele tem que ficar ou nos armários na parte de cima ou no que é muito embaixo. Aqui a gente tem esses produtos organizadores que eles são muito bons para o quê? O aproveitamento da altura do armário, né? Da prateleira e de profundidade. Então, por exemplo, ali, se fosse sem aquele organizador, que a gente chama de ganha-espaço, a gente não conseguiria deixar as canecas daquela forma. Não, porque não conseguiria nem empilhar uma em cima da outra. Não conseguiria nem empilhar uma em cima da outra. A mesma coisa para os pratos, né? Então, eu tenho ali os pratos rasos, os pratos fundos estão juntos, que é de uso diário. Aí, os pratos de sobremesa já ficam na parte de baixo. Geladeira, né? A geladeira a gente também tem que ter bastante critérios, né? Porque é alimentos, né? Então tem que estar sempre olhando se não tem alimentos que já está há muito tempo na geladeira, por exemplo, né? A gente cozinha, faz um arroz, um feijão. Então aquilo que você fez por exemplo, de alimento
vai até 3 dias. Se você quiser deixar por mais tempo, aí tem que ir pro freezer, né? Então, o que fica aqui nessa região, né? Aqui nessa gavetinha aqui, a gente normalmente vai deixar a parte de frios, né? Queijos, presunto, né? Massa, igual tem aqui, fica aqui. Se você conseguir, tiver espaço, né? E couber, por exemplo, requeijão, você também pode estar deixando aqui, né? Porque aqui é a parte que já está mais próxima, né? Da refrigeração. Então, tudo que tem mais facilidade para estar estragando, então é o ideal você deixar aqui nessa parte, tá? E a gente usar sempre os potinhos. Sempre usar os potinhos, né? Igual os ovos, por exemplo. As geladeiras mais antigas, normalmente elas ainda colocam aqui nessa parte da porta, né? E não é legal, porque é onde sofre muita variação de temperatura. E agora essa parte do freezer aqui, quem vai explicar pra gente é a Tati. Tati, conta aí pra gente como é que você organiza os seus congelados. Tá, então aqui os congelados eu tenho. Aqui na parte do congelamento rápido, ó, eu tenho alguns potinhos, tá vendo? Que são umas frutas que eu congelo pra fazer sorvete pro meu filho. Sorvete natural, tá? E aí, esses aqui que vem na própria bandejinha do açougue, eu até opto por deixar na bandejinha. Porque ela é uma bandejinha retangular, tá vendo? Dá pra você empilhar uma em cima da outra. E aqui eu tenho data, tenho o que é o alimento, né? Tenho tudo, tá? Aí aqui no fundo, tá vendo, ó? Outro potinho, que é o feijão congelado, certo? Aí eu tenho também aqui a parte das polpas, né? Que elas estão categorizadas aqui. Então, aqui é a categoria de tudo que tá na bandejinha e as polpas, né? Aqui é uma categoria de frutas, digamos assim, que é para poder fazer o sorvete, né? E aqui é a categoria do que tá no saquinho mesmo, tá? Eu não tiro dessa embalagem para pôr num pote, porque ali já tem a data de validade. Esse saquinho, ele não, se você for ver, ele praticamente não ocupa espaço. Não então, mesmo. Se eu quiser colocar um outro aqui em cima, eu consigo tranquilamente, tá? E aqui na porta também eu vou colocando mais algumas coisas de saquinho mesmo, até mesmo de caixinha que dá pra pôr tranquilo. Muito bom. Ó, eu acho que as pessoas, venham mais meninas, uma de cada lado, que as pessoas conseguiram entender um pouco como é que dá pra organizar em casa. Uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é se na cozinha, por exemplo, às vezes a gente usa um papelzinho, alguma coisa pra forrar as gavetas. É necessário? Não só os separadores? O forrar as gavetas, você vai, na realidade, vai te facilitar na limpeza, né? Porque você vai forrar, na hora que você for limpar, você só tira aquilo ali, passa um paninho e substitui. Então, te facilita bastante na limpeza. E esses forros para gaveta, a gente usa também bastante quando a gente quer, por exemplo, não tenho na minha casa um organizador de frigideiras para deixá-las em pezinhas e vou deixar elas empilhadas, para poder separá-las, né? Para não... hoje a maioria das frigideiras é antiaderente, né? Então, para não riscar, você vai intercalando. Põe uma frigideira e um forro para gaveta. Uma frigideira e um forro, que assim não danifica. Então, se for pra gente dar uma dica final, então, pra dona de casa, pra pessoa que tá olhando pra cozinha dela nesse momento e que tá um pouquinho bagunçado, o que a gente podia falar pra ela? Olha, o que a gente costuma falar para todas as pessoas com quem a gente fala hoje de organização é que olhar primeiro para aquilo que está mais incomodando, né? O que está mais incomodando na cozinha, que está bagunçado, é a primeira parte que você vai pegar para organizar. E eu acho que uma outra coisa legal também que é bom a gente fazer com todos os cômodos da casa, né? Eu brinco que toda vez que eu compro uma roupa, eu dou uma olhada no armário para ver se eu posso dar para alguém alguma coisa que tá sobrando ali. Então, na cozinha é a mesma coisa, né? Tem alguma coisa que já tá velha, que já não tá muito legal, vamos tirar e tentar colocar outro no lugar, né? Exatamente. Então, serve para quando você compra alguma coisa nova, mas serve também para quando você não compra, né? Que aí eu quero ver. Aí é onde o bicho pega. É você tirar alguma coisa sem você ter comprado outra, né? Falar assim, não, hoje eu vou fazer um desapego mesmo eu não tendo comprado nada, né? Mas é super importante realmente a gente sempre olhar para as coisas que a gente não usa mais e tirar. Obrigada, meninas. Lembrando que a nossa casa é o lugar que a gente mais gosta de ficar, então quanto mais organizada, melhor. Com certeza.